Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Deixa eu só ajeitar meus papéis aqui. Até hoje é papel, caneta ou papel impresso. Eu me entendo bem só com papel por enquanto. Amados, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. 2023 é o ano da... A Bíblia nos diz, a palavra que Deus fez, a palavra que Deus liberou para Abraão é que bendito seria todas as famílias através da descendência de Abraão. Essa palavra se cumpre em Cristo. Eu, você, nossa casa, todos que estão em Cristo são abençoados. Você se lembra disso todos os dias? E a Bíblia nos traz o entendimento sobre bênção e a gente viver as bênçãos se nós obedecemos. E nós conseguiremos obedecer se nós tivermos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus habitará em nós se nós tivermos o reino de Deus em nós. Um dia Jesus Cristo foi indagado: quando virá o reino? Jesus disse: o reino está no meio de vós. Só que aqueles a quem que perguntaram a Cristo sobre o reino, eles não entenderam que o reino estava no meio deles, porque o reino é Cristo. E hoje eu quero pensar com os irmãos, e me permita refletir com os irmãos sobre o reino de Deus. Não o reino de Deus no nosso meio, mas o reino de Deus em nós. Que é a presença de Cristo em nós. Nós fomos incluídos no reino de Deus. Não merecíamos, mas por amor Deus nos incluiu. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Apenas. Amados, Jesus, por muitas vezes no seu tempo, ensinou por meio de parábolas. E Jesus falou por parábolas para que se cumprisse a palavra que o profeta havia dito. Para as multidões, Jesus expressou ensinamentos através de parábolas. Para os seus discípulos, ele explicou de maneira mais clara. E nesses versículos a qual nós vamos ler agora, Jesus vai explicar aos seus discípulos a respeito do reino de Deus. E Jesus está na casa, junto com seus discípulos. Aqui tem algo para nós muito importante. Jesus explicava para a multidão por meio de parábolas. A exemplo, a parábola do joio, Jesus conta para a multidão. Mas a explicação da parábola do joio, Jesus vai explicar mais detalhadamente para os seus discípulos. Se eu e você quisermos aprofundar nossa comunhão com Deus, nós temos que procurar estar mais íntimo, mais próximo do Senhor. Precisamos nos achegar mais a Cristo com confiança, fazer para Cristo o que nós não tínhamos feito até hoje, buscar mais como nós não buscávamos antes, entregar de todo o coração e não entregar limitadamente, não se entregar com reserva. Se queremos viver o tudo que Deus tem para nós, a plenitude do que Deus tem para nós e do que Deus tem com nós, nós precisamos nos achegar a Cristo. E a primeira pergunta que eu quero que possamos refletir juntos é: o que tem te impedido de aproximar mais do Senhor? E o que tem nos impedido de aprender mais do Senhor? O que tem nos impedido de alcançar tudo que o Senhor já falou que Ele tem para nós? Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Você pode falar comigo? Boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vende tudo o que possui e a compra. Antes de me ater aqui a respeito desse negociante, desse viajante, eu queria pensar com você a respeito da pérola. Jesus, ele vai trazer ilustrações muito
comum para a sua época e para o seu povo. Viajantes no tempo de Cristo, de lugares longínquos, lugares distantes, ia até a cidade onde Jesus vivia, aonde ele habitava, onde ele estava morando, e esses viajantes levavam consigo pérolas, e por serem pérolas tão caras, nem todos tinham condições de poder comprar. Por isso as pérolas, quem tinha poder para adquirir, eram os reis da época. Os reis compravam para adornar as suas roupas, para os seus adornos. Só que quando chegava esse viajante na cidade, meus irmãos, imagina a alegria das pessoas em se reunir, ou até mesmo comunicar um aos outros: ó, chegou o viajante, ó, vem ver as pérolas, ele tem pérolas de vários tamanhos, ele tem pérolas diferentes, vem ver. Irmãos, que maravilha poder as pessoas se reunirem e ver, mesmo não tendo condições de poder comprar, e poder contemplar a beleza daquelas pérolas. Reunia-se, agrupava-se as pessoas. Quem gosta de joias aqui, imagine você ter uma joia preciosíssima com uma pérola linda, uma pérola da cor que você goste. Que maravilha, hein? E nos tempos de Jesus, aqui os reis que podiam comprar essas pérolas. Eu queria te convidar a viajar comigo nessa noite, nesta parábola, a respeito do processo de formação da pérola. Porque no processo de formação da pérola, estudando sobre a pérola, analisando materiais sobre a pérola, eu pude perceber aplicações que nós temos através da palavra de Deus e da obra de Cristo em nós. Primeiro ponto, a pérola, ela é o resultado de um processo orgânico vivo. A pérola, ela é formada dentro da ostra. No século XX, tem um japonês chamado Kokishi Mikimoto, eu acho que é assim que fala. Ele desenvolveu a técnica para se produzir pérolas naturais. Como que é produzida essas pérolas naturais? É feita uma pequena cirurgia e é colocado um objeto estranho, intruso, um parasita dentro da ostra. Quando é colocado, introduzido algo dentro da ostra, isso que entra dentro da ostra fere a ostra. Ou seja, você jogar no Google, você vai ver vídeos, pregações, você vai ver muita coisa a respeito disso, e até temas. Uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérola. Quando a ostra ela é ferida por esse algo estranho que é colocado dentro dela, isso se tratando desse processo natural, que não tem nada a ver com o tempo de Cristo, há uma substância lustrosa chamada nácar, as células desse nácar começam a produzir uma proteção, uma tela de carbonato de cálcio. Espero não estar falando besteira, mas pelo que eu li e pesquisei é isso. Essa tela de carbonato de cálcio, e essa tela começa a cobrir esse intruso que está dentro da ostra. E essa tela começa a envolver esse parasita, ou esse intruso que machucou a ostra, levando um tempo para que se produza então a pérola. Essas pérolas naturais são produzidas em águas salgadas e em águas também doces. Só que nos tempos de Jesus não existia esse processo natural. Acontecia de uma forma muito comum e era encontrada de forma assim, não saía-se para procurar a pérola, porque estava no fundo dos oceanos, dos mares. A pessoa, às vezes o mergulhador estava nadando e do nada encontrava essa pérola. E olha que para pegar essa pérola era lá no fundo, no mais fundo. E quando então tirada a ostra ali de dentro do mar, ela vinha cheia de sujeira, de uma sujeira putefrata, de uma sujeira que tem um mau odor. A ostra ela vem com a aparência feia, ruim. E quando é tirada a ostra então do fundo do mar, vai se começar o processo de limpeza desta ostra para que então tire a pérola. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Primeiro, o primeiro ponto que eu citei,
A pérola é resultado de um processo orgânico vivo. E quando nós falamos da igreja de Cristo, a igreja ela é chamada de quê? Comparado com um símbolo, o corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. E por que nós podemos analisar a pérola, o processo da pérola, comparar à igreja? A igreja ela é um organismo vivo. E como um corpo, ela tem vários membros. Cada membro no seu lugar e cada membro com a sua importância e sua função. A pérola aqui, ela foi comprada por um grande valor, um alto valor. Nós lemos no versículo que esse negociante, ele vende tudo que tem quando ele encontra uma pérola de grande valor. E meus amados irmãos, eu quero aqui pensar com você, antes de aprofundarmos mais sobre esse processo da pérola, sobre o negociante. Você percebeu no início do versículo que Jesus está contando que o reino dos céus é semelhante a um negociante, a um viajante. E para a época de Cristo, que vinha de um lugar muito longe, olha o que a Bíblia nos diz, em João capítulo 3, versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem é esse? A saber, o Filho do Homem. Que viagem tão distante é essa, que nem o homem, quando diz que foi à lua, é comparada essa viagem com essa que eu acabei de ler. Quem é esse homem que negocia? Que viagem é essa? Eu olho para Cristo, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, e eu percebo e contemplo, sem conseguir mensurar, a viagem que Ele fez por mim e por você, despindo-se da sua glória, nascendo de mulher, debaixo da lei, se fez homem. Ele deixa a glória e vem à terra. Ele fica na minha estatura e na sua estatura, para então tabernacular, habitar com o homem, estar com o homem, para libertar, para resgatar o homem. Assim como o mergulhador no tempo de Cristo vai no mais profundo mar, Jesus Cristo, Ele vai lá no profundo para nos tirar da condição que outrora estávamos. Condição essa, quando eu cito, uma condição de pecado, uma condição de escravidão de Satanás, a velha vida que nós vivíamos antes de termos Cristo na nossa vida. Ele vai e vence o inferno, Ele vence tudo para ter eu, para ter você. Que viagem foi essa que só Ele fez? Ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Que viagem foi essa, meus irmãos? E eu quero te falar, meu irmão, que breve nós faremos essa viagem para estar com Ele também. Nós ainda não o vimos, mas o Espírito de Deus tem nos ensinado a amá-lo, mas chegará o dia que nós veremos e seremos como Ele é. Ele fez essa viagem, e olha que na parábola ele vende tudo. Para o tempo de Cristo, para esse negociante, o viajante, ele tem muitas pérolas. Só que quando ele encontra uma pérola maior, de grande valor, ele junta todas essas pérolas, tudo que ele tem, e ele as entrega em troca da pérola de grande valor. E qual foi o preço? Qual foi o preço? Nós estamos tratando do reino de Deus. Qual foi o preço pago por mim, por você e por todos, porque a Bíblia diz que Cristo morreu para todo mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Se aplica a nós? Sim. O alto preço. E tento imaginar
tudo que Cristo passa, ele foi traspassado, ele foi moído, e até a última gota de sangue, para pagar por todo o escrito de dívida que era meu e seu. Por quê? Uma pérola de grande valor. E permita-me pensar, o texto fala de pérolas no plural, mas fala de uma pérola de grande valor. E olhando para o texto bíblico, sem sair da palavra de Deus, quero aplicar algo aqui. Quando Jesus vier nos ares, quem que vai subir para estar com o Senhor? Todos aqueles que pertencem a Ele. E todos aqueles que pertencem a Ele é a sua igreja. Ninguém sobe vivendo sozinho e isolado. Vai subir quem faz parte do corpo, porque a vida no corpo. Salmo 133, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, aonde há comunhão, aonde há unidade. Por isso, meu irmão, eu quero trazer à sua memória e nos regozijarmos, meu querido irmão, quando Cristo vier, esteja ligado no corpo, esteja ativo naquilo que Deus te chamou para ser nele, esteja vivo. Quem está no corpo vai estar vivo, porque no corpo passa o sangue. O preço já foi pago, mas cabe a mim e a você, como uma pérola de grande valor, que é o corpo, não individualmente, mas o todo, é o corpo, é a igreja no todo. Irmão, irmã, esteja ligado, porque Ele vai voltar. Esteja ligado, Ele vai voltar. Por isso, quero frisar a pérola de grande valor. O corpo de Cristo, todos nós juntos, não separado. Não há vida quando o membro está fora do corpo. O sangue não passa em um membro quando ele não está mais ligado no corpo. Em nome de Jesus, esse é o ano da bênção. E eu creio sim que tem coisas que Deus tem preparado para nós agora. Mas me permita te dizer algo. De repente, algo que você ainda não viveu e Deus já disse para você, só depende de você dizer sim para o Senhor. Reconhecer a obra que Ele fez por mim, por você e por nós, e você se posicionar na sua importância e na sua função no corpo de Cristo. Na igreja de Cristo, que é um organismo vivo, você tem a sua importância e a sua função. Uma vez que você estiver na obediência, a bênção vai te alcançar. Se você estiver na obediência, o que o Senhor falou para você vai se cumprir. Vai se cumprir. Isso é a pérola de grande valor. E esse grande valor tem tudo a ver com o reino. Um valor imensurável. Não tem como calcular esse valor. Tem como calcular o preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você? Eu e você podemos desfrutar, nós temos esse privilégio de vivermos o reino de Deus em nós. De termos o reino de Deus em nós. Agora, irmãos, uma coisa eu preciso pensar, e é uma resposta de Deus para mim, para você. Pensando nas pérolas. Nas pérolas. Agora eu quero te convidar para você fazer um exame de si mesmo e pensar sobre a sua trajetória até aqui. E eu quero te perguntar: as feridas, para quem viveu feridas do seu passado, ainda sangram em você? Os traumas, para quem passou por traumas do seu passado, ainda não foram superados? Isso ainda te faz sofrer? Isso ainda te trava? Isso ainda te impede de romper? Saiba de uma coisa:
Pelas pisaduras que Cristo passou por mim e por você, nele nós podemos ser sarados. E é uma obra de Cristo em mim e em você, que Ele quer fazer. Basta eu dizer, eu quero, Senhor, sim. Deus quer te curar de uma vez por todas, aquilo que ainda sangra, aquilo que ainda machuca. Para a ostra era um parasita que entrou e a machucou. De repente, você foi ferido. Enquanto você tenta viver, enquanto você tenta lutar, enquanto você tenta sobreviver, e você foi ferido. Mas saiba de uma coisa, Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Em Cristo está a nossa cura. Não desista do processo. Permaneça em Cristo e Ele tem cura para você. Deus tem cura emocional para você. De repente a bênção que você precisa é a cura emocional. Cristo tem essa cura para você. Ainda que você está buscando a ajuda de especialistas, porque Deus deu a ciência para esses profissionais capacitados, mas saiba de uma coisa, acima deles está o Senhor a quem você serve. Tem alguma coisa que ainda sangra dentro de você e Deus conhece. Talvez você comece a falar disso e você comece a chorar porque ainda dói. Permanece em Cristo, assim como essa substância lustrosa chamada nácar, e as suas células trabalham para vencer aquele parasita e proteger a ostra. Saiba de uma coisa, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que perscruta e conhece a mente de Deus, ele habita em todo aquele que crê em Cristo, e ele vai ajudar você a vencer, ele vai ajudar a você a superar. Não se limite à obra do Espírito de Deus, mas se entregue ao Espírito de Deus, para que ele continue te transformando, para que Ele continue me transformando, para que Ele continue nos transformando, e para que sejamos então transformados segundo a imagem de Cristo. Sozinho não dá, sozinho fica a ferida, sozinho só fica o sangue, mas Cristo já fez tudo por nós, Cristo já fez tudo por nós. Permita-me de novo citar uma expressão que mudou a minha vida e tem mudado, citada sabiamente pelo nosso pastor Gênesis, usado por Deus. Nós temos que tomar posse do que Deus tem para nós. Às vezes não vivemos porque não tomamos posse. Mas hoje eu quero só te lembrar, porque você já sabe. Tome posse do que Cristo fez por você, do que Cristo fez por mim, do que Cristo fez por nós. Se ainda está sangrando, esse sangue vai ser estancado, como Cristo curou aquela mulher do fluxo de sangue, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Você tem um grande valor diante de Deus. Você sabe dizer como Deus te vê, como você se vê, e você sabe como Deus te vê. Você é muito precioso, meu irmão. Você é muito preciosa, minha irmã. Não foi em vão que Cristo morreu por mim, por você e por nós. Mas saiba de uma coisa, é um processo contínuo que nós estamos vivendo e vamos vivendo até o dia que Cristo nos levar. Agora, eu quero te convidar a refletir comigo sobre algumas coisas que pode estar dentro de nós, que nos impede de viver o reino de Deus, de herdar o reino de Deus. Que coisas são essas que precisam ser vencidas, e é possível ser vencidas? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. E eu quero chamar essas coisas simbolicamente. Se nós estamos falando da ostra e do processo da ostra, da formação, nesse processo da formação da pérola,
queria pensar nesses parasitas que às vezes querem nos dominar, nos governar, querem nos tirar do reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, tá? Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Qual o nome dessas coisas que pode estar dentro do homem? Obra da carne. Isso daqui, quando nos governa, todas essas coisas, quando está nos levando a praticar isso que acabei de ler, isso está nos tirando do reino de Deus. Quando guardamos rancor, quando não liberamos perdão, quando não resolvemos uma situação mal resolvida com alguém, quando houve um desacordo, uma desavença, e dentro de nós começou a surgir raízes de amargura, essas coisas tiram-nos do reino de Deus. Porém, meus irmãos, quando temos o Espírito de Deus em nós, quando somos selados pelo Espírito de Deus em nós, o antídoto para vencer esses parasitas, para neutralizar esses parasitas, para que esses parasitas não continuem a nos machucar ou a governar a nossa vida. A Bíblia nos dá a resposta. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é... Qual é o fruto do Espírito? No singular, amor. E esse amor, pensando-se em uma mexerica, ele tem os seus gomos. Quais os gomos desse amor? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando eu penso na palavra processo, o que eu entendo? É uma obra que está em continuidade. Ela não parou. O que parou na minha vida e na sua vida? Se a Bíblia nos diz que quem começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar esta obra. Ele é fiel e Ele é poderoso, que é Jesus Cristo. Mas nesta boa obra, o que parou na minha vida? Por que parou na minha vida? Saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele continua fazendo. Agora, como está a minha posição? Nele, com Ele e para Ele. Pérola de grande valor. Assim como é o reino de Deus de um valor imensurável. Corpo de Cristo. A obra continua. E Ele é fiel para completar esta boa obra. Você que está desanimado nessa noite, anime-se. Você que estava sem esperança, receba a esperança hoje que é o Senhor. A obra continua. E o versículo que eu sempre gosto de voltar, de meditar, de repetir e de falar quando oportuno, segundo aos Coríntios 3,18, transformados de glória em glória, continua vivendo de glória em glória, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós.
quer se apropriar de todas as bênçãos, continue vivendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Não deixe os parasitas te dominar, não deixe os parasitas te governar, mas seja governado pelo Espírito de Deus, seja guiado pelo Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, seja usado pelo poder de Deus, anuncie a Cristo no poder do Espírito de Deus, faça a obra pelo poder do Espírito de Deus, saiba quem é você, pelo Espírito de Deus que habita em você. A obra continua. O Espírito de Deus diz, especificamente para quem está ouvindo nessa noite, tem feridas que você ainda não superou, mas hoje, essa ferida que ainda sangrava, esse sangue passa a se estancar. Essa ferida não vai mais sangrar, em nome de Jesus. E Ele é poderoso para curar também o físico, se Ele quiser, Ele pode. Ele nos comprou, irmãos. E como nós fomos selados, há uma garantia. Quando a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus, Ele nos sela e é o penhor, é a garantia da nossa salvação, sabe qual é a garantia disso daqui? É que nós já estamos seguros em Cristo, nós somos de Cristo, nós somos de Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, está marcado. Se estamos selados, se somos selados pelo Espírito de Deus, nós temos em Cristo a garantia da eternidade com Ele. Agora, queridos, quando é pegada a ostra, abre a ostra, vai tirar a pérola de dentro da carne da ostra, olha quantos detalhes que se aplica à nossa vida com Deus. Vai tirar de dentro da carne da ostra, certo? Ela vai ser limpa, vai jogar água para lavar, certo? Nessa nossa caminhada, Deus, Ele está sempre nos lavando, até nós chegarmos no resultado final. E como nós somos lavados? Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Para dar continuidade ao versículo 26, Jesus está dando instrução aos maridos para amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la. Quando eu falo de pérola, eu falo de pureza. E como nós precisamos ser lavados, limpos constantemente, olha o que Cristo fez e faz em mim, em você, em nós. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem medita na palavra dia e noite, como disse o salmista? Pela palavra nós somos lavados, pela palavra nós somos purificados. A palavra de Deus é a verdade. Na palavra nós somos santificados. Pelo Espírito de Deus, o agente santificador, Ele nos santifica. Fica tranquilo, meu irmão, que aquilo que é luta para você e é dificuldade para você vencer, a palavra de Deus vai te ajudar, a palavra de Deus vai te libertar, e o poder do Espírito de Deus vai te ajudar a vencer. É a palavra e é o Espírito. É a palavra e o poder de Deus, através do Espírito Santo. Pérola de grande valor, pérola de grande valor. A obra continua, a obra continua. Depois de lavada a pérola,
A pérola já chegou no seu resultado final. A pérola já está formada. Imagina a pérola comigo, a beleza e a textura dessa pérola. Um detalhe: o negociante, o viajante dos tempos de Jesus, ele conhecia muito bem o que era uma pérola falsa e uma pérola autêntica. O que era uma pérola falsa, que queriam enganar, de uma pérola verdadeira. Quem é de Cristo não é falso. Quem é de Cristo não vive no engano. Quem é de Cristo é autêntico. A Bíblia nos diz, não lembro a referência, mas eu sei que está em Timóteo. A Bíblia nos diz que Cristo conhece os seus. Ninguém finge para Cristo. Ninguém engana a Cristo. Por isso que eu e você não precisamos achar que Ele não nos vê. Tendo essa confiança e essa certeza, podemos nos achegar e apresentar tudo o que sentimos, tudo o que pensamos e tudo o que estamos passando, com confiança nele, na certeza de que nele nós vamos vencer aquilo que hoje nos machuca. Ou aquilo que hoje ainda é uma guerra, que nós lutamos para herdar, para viver o reino de Deus, o reino dos céus. E me veio à memória, quando Deus diz a Caim: o mal está diante de ti, cabe você dominar. Quando Caim tem essa palavra de direcionamento para ele, ele está tomado pela inveja e o desejo de matar o seu irmão Abel, certo? E a palavra para ele é: tem um monstro diante de você, e esse monstro, ele quer te destruir, ele quer te consumir, ele quer acabar com a sua vida. Você deve dominar esse monstro. Esta palavra dita a Caim serve para nós, como igreja de Cristo. Como eu disse, das obras da carne, nós precisamos dominar aquilo que quer nos destruir, aquilo que quer nos fazer cair, aquilo que quer nos tirar do reino de Deus. Não pode ser mais forte do que nós. Esses parasitas não pode ser mais forte as obras da carne, mas o que tem que prevalecer é o Espírito de Deus. Às vezes você quer falar palavras ruins, mas o Espírito de Deus que te governa te faz proferir palavras que são abençoadoras. Você quer agir às vezes errado, mas porque o Espírito de Deus te governa, você faz aquilo que é agradável a Deus segundo a palavra de Deus. Você quer desistir, e o desistir não é o caminho certo. Desistir não é aquilo que Deus tem para você. O Espírito de Deus vem e te ajuda a prosseguir naquilo que Deus quer para a sua vida. Pérola de grande valor, igreja de Cristo, não estamos sozinhos. O Espírito de Deus nos ajudará. Mas saiba de uma coisa: domine esse monstro, não deixe ele te dominar. Às vezes aquilo que quer te destruir, aquilo que quer te fazer cair, aquilo que quer te fazer vingar, talvez você foi ferido por alguém e o desejo de vingar é tão grande que você também quer ferir. Domine esse monstro hoje, pelo poder do Espírito de Deus. Não fere não, não fere não. Você foi chamado, foi para curar. Você foi chamado, foi para sarar. Porque Cristo habita em nós, porque Cristo habita em vós. Não fere não, não vinga não. Pelo contrário, sara, cura. Quem te feriu, Ele só não cura porque Ele não tem cura, mas porque você tem cura, porque você tem também a libertação. Em nome de Jesus, oferece a essa pessoa cura e oferece a ela também libertação. Domine o monstro, em nome de Jesus. Assim como essa tela que a ostra, que o nácar da ostra está formando no parasita, o Espírito de Deus, Ele quer ajudar eu e você vencer tudo que quer nos afastar de Deus, tudo.
nos ajudar a ser fiéis com as nossas esposas, a amá-las, a esposa fiel ao marido, nos ajudar na educação dos nossos filhos, nos ajudar nos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. O Espírito de Deus quer nos ajudar, irmãos. Quem era muito irritado, nervoso, passa a ser uma pessoa que tem então em si a paz. Gostava de brigar e agora separa é briga. Gostava de agir sem pensar, agora para pensar porque tem a paciência. Falava sem pensar, mas porque agora tem a paciência, pensa antes de falar. Gostava de falar para machucar, mas porque tem o Espírito de Deus, agora fala para edificar. Pérola de grande valor. O Espírito de Deus, Ele tem feito, Ele quer continuar a fazer isso em nós. A pérola, no seu resultado final, ela é tirada dentre a carne da ostra. Nosso corpo, esse tabernáculo terrestre, ele vai ser transformado. Nós ainda não chegamos no resultado final que Deus tem para nós. Assim como a pérola, quando ela é tirada e chega ao seu resultado final, Deus tem um resultado final para todos aqueles que perseverarem até o fim. Jesus Cristo, quando Ele ressuscita, Ele tem o seu corpo transformado, a ponto de, quando Ele vai encontrar com seus discípulos estão trancados, Ele passa pela porta, sem precisar abrir a porta. E olha o que Deus tem para aquele que perseverar até o fim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo 57. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eis que eu lhes digo um mistério. E qual é esse mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você pode falar comigo? Mas todos seremos? Mas todos seremos? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos o quê? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não transformados estivermos nesta matéria, ainda estivermos na incorruptibilidade, estamos lutando, de glória em glória, vivendo, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Mas chegará o dia, e possa ser que eu e você nem morreremos, possa ser que eu e você estejamos vivos quando Jesus vier nos ares. E se estivermos vivos, quem morreu vai ressuscitar com um novo corpo. E nós, os que estivermos vivos,
como Paulo está mencionando aqui aos irmãos de Corinto na época, seremos transformados, revestidos de um corpo que não terá mais a incorruptibilidade. Aí, nesse momento, teremos alcançado o resultado final, pérola de grande valor. Quem começou a obra em vós, em nós, Ele é fiel para completar. Não para, não deixe mais a sujeira lá do poço, a sujeira que talvez dos meios que nós andávamos, das coisas que fazíamos, das orgias para quem já viveu orgias, das bebedeiras sem limites para quem viveu as bebedeiras, das mentiras para quem viveu as mentiras, dentre tantas coisas que outrora, quem sabe, vivíamos e nos afastávamos de Deus. Não deixe essa sujeira mais te sujar. Sabe por quê? Você é uma pérola de grande valor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e você é lavado pela palavra de Deus. Ei, o negociante é o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele já pagou o preço por mim e por você. Agora cabe eu e você, como diz a Bíblia, que os céus é tomado por esforço. Cabe a mim e a você nos esforçarmos para vivermos então tudo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tinha tramado contra você, que ele tinha êxito contra você, não tenha mais, em nome de Jesus. Nós lemos em 1 Pedro, que pelo sangue de Jesus nós fomos redimidos, e nós somos redimidos, libertos, em nome de Jesus, libertos. Então pelo sangue de Jesus, seja liberto hoje, pelo sangue de Jesus, seja liberto hoje. Não aceita mais a escravidão de Satanás, e não aceita mais também o domínio do pecado. O que tem que dominar você e eu é o Espírito de Deus. O que tem que governar você e eu é o Espírito de Deus. Quem quer viver, nas minhas palavras aqui para entregar a mensagem, quem quer viver o resultado final? Persevere até o fim. Persevere até o fim. Persevere até o fim. Meu irmão, vem aqui na frente, rapidinho, sem constrangimento. Eu quero pegar meu irmão como exemplo. Você está sem força? Jesus, que é o cabeça do corpo e nos liga e nos mantém juntinho. Vamos pegar a mão do outro e vamos junto? Ninguém vai ficar para trás, em nome de Jesus, pérola de grande valor. O resultado final eu vou viver. Você pode falar comigo? O resultado final eu vou viver. Eu não sou uma pérola falsa, eu sou uma pérola autêntica, porque o Espírito de Deus habita em mim. Filho, você é precioso, você já sabe. Você pode até admirar em olhar-nos pregando, mas Deus quer te usar assim também. O brilho de Cristo que está em você quer alcançar a muitos. Fica firme, meu irmão, em Cristo. Pode sentar. Assim como a pérola era usada para adornar as roupas do rei, eu e você fomos chamados para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o negociante que pagou por mim e por você. Você não foi comprado para adornar Satanás. Você não foi comprado para ser usado por homens, para ser usado por mulheres. Você foi comprado para glorificar a Deus, para viver a novidade de vida e para adorar a Deus. A sua vida é para adorar a Deus. O seu comer, o seu beber, o seu vestir é para adorar a Deus. Quando você prega é para adorar a Deus. Quando você louva é para adorar a Deus. Quando você ora é para adorar a Deus. Quando você visita é para adorar a Deus. Quando você cuida de alguém é para adorar a Deus. Quando você ama alguém é para adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito com o que você era em Deus?
É para adorar a Deus. Arabiacandoraia, laxerecanda, rabacererabas, orebacanta, ramanai. Toda vez que você é usado pelo Espírito de Deus, você agrada o coração do Pai. Toda vez que você evita o pecado, você agrada o coração de Deus. Toda vez que você pensa no seu íntimo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu vou entristecer a Deus, você então agrada o coração de Deus. E quanto mais eu agrado a Deus, Deus me fortalece nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Continue agradando a Deus, pérola de grande valor. Continua vivendo para a glória de Deus, pérola de grande valor. E a alegria de Deus vai continuar sobre ti, e você continuará a ser fortalecido. Ai, eu cheirabaço. Jamais usados para adornar Satanás, e jamais usados para satisfazer os prazeres da nossa carne, mas vivendo em todo o tempo para a glória de Deus. Isso diz respeito ao reino de Deus, ao reino dos céus, o reino de Deus que habita em nós. E eu digo a você que está aqui, está em casa, você que ainda não está incluso no reino, o convite é para você também. Você é muito precioso e preciosa. O Senhor só diz para você: vem e segue-me, vem e segue-me. Não deixe o pensamento de Satanás prevalecer. Satanás tem uma mania de lançar setas. Depois que eu mudar, eu vou para Jesus. Depois que eu melhorar, eu vou para Jesus. Depois que eu me consertar, eu vou para Jesus. Não cai nisso não. Sabe por quê? Nós não conseguimos mudar sozinho. Não tem como nos consertarmos na nossa força. Não tem como haver transformação necessária fora de Jesus. Essa transformação quem faz é Ele. Essa transformação quem pode é Ele. Essa libertação e essa redenção está em Jesus Cristo. Vem para Jesus, vence esse pensamento hoje e viva para a glória de Deus. Você que pode, coloque-se de pé nessa noite. Eu quero te convidar a orarmos. Continue agradando o coração de papai. Continue glorificando a